Segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, diz assim a palavra de Deus: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez, na época de 20 anos de idade. Então ele era de menor. Né? Começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. E no 12º ano, ou seja, ele vai estar com 22 anos, né? Começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas de fundição. Que o amado e eterno Deus nos abençoe em nome de Jesus. Josias, órfão, pai morre, ele está com 8 anos. Seu pai, cabra ruim, Amon. Neto, uma coisa primorosa, o neto dele, Manassés. Diz a Bíblia que Manassés é o Acais de Judá. Nessa época o reino está dividido: Judá, né, ao sul, e ao norte as outras 10 tribos, certo? O reino dividido. Nós estamos hoje ambientados no reino do sul, em Judá. Aí nós temos, ele tem avô Manassés, um rei terrível, um rei que levou Israel à idolatria, um rei que chegava a queimar, né, que no período dele os pais começaram a queimar os filhos, porque ele começou a adorar uma entidade maligna. Mas no final da vida Manassés se arrepende e parece que alcança a sua salvação. Depois ele é seguido por um filho, né? Seu filho Amon peça ruim. Amon era tão ruim que só durou 2 anos. Os próprios companheiros do reinado matam Amon. 2 anos ele reina. E as pessoas que mataram Amon são agora mortas por outras pessoas. Aqueles que traíram o rei Amon são mortos por outros. E esses colocam Josias, de 8 anos de idade, para reinar em Judá. Josias vai reinar de 640 a 609, com apenas 8 anos de idade. Alguns eventos do reinado do jovem Josias: ele expulsa a religião pagã e todos os símbolos malignos, idólatras da sua terra. Ele descobre, né, no período dele, que o livro da lei é descoberto entre as coisas que estavam assim jogadas, entre a prata do templo, e ao que parece, dizem os estudiosos, era o livro de Deuteronômio, esquecido, empoeirado. Ele faz uma aliança, depois que ele lê as escrituras, ele faz uma aliança com Deus, e em quarto ele volta a celebrar a Páscoa em Judá. Aos 16 anos, Josias começa a reinar sozinho. Ele não precisa mais de uma tutoria. E ele começa a buscar a Deus. Com 16 anos de idade. Imagine isso, jovens que estão aqui me ouvindo. 16 anos de idade, ele começa a buscar a Deus. Então não há desculpas para nós não buscarmos a Deus. E também não há desculpa para jovens e crianças terem responsabilidades para com Deus. Ele só tinha 8 anos. Claro que tinha supervisão, uma tutoria, claro, né? Mas com 16 anos ele passa a reinar sozinho, ainda menor de idade. E lá era só com 20 anos. Ele vai, parece que, por 4 anos estudar, se dedicar teologicamente, tentar conhecer mais, ser mais um homem de oração. Parece, só uma suposição. Porque aos 22 anos de idade, ele começa a empreender as reformas de Josias. Quais são estas reformas? Ele começa a destruir todos os altares pagãos
que Manassés, seu avô, seu pai, Amon adoraram. E interessante é que ele não busca referências no pai e nem no avô. Ele vai buscar referências em alguém que era superior ao pai dele e ao avô dele, Davi. Às vezes nós vivemos a vida olhando para um passado que foi terrível, mas nos esquecemos de olhar que muito provavelmente em nosso passado há uma raiz boa, há algo bom que nós podemos nos lembrar e nos espelhar. Às vezes você olha para o seu pai, meu pai não prestava não, pastor, era alguém terrível, era assim. Será que seu pai não tinha uma qualidade sequer? Mire-se nessa qualidade, porque relembrar os erros dele, olhar para os erros dele, de nada vai adiantar. Lembre de algo que era positivo nele e implemente na sua vida. É isso que Josias está fazendo. Ele está olhando para os antepassados dele. Meu pai Amon, capa safado. Manassés, meu avô, cocada de sal, picolé de vinagre. Eu vou olhar para Davi. Eu vou me referenciar em um que prestava. E a nossa vida precisa ser assim, nos referenciarmos em quem presta, em quem pode contribuir, em quem pode acrescentar positivamente coisas na nossa história, Tita. É assim que nós devemos viver. Ele começa a destruir tudo, ele começa a profanar aqueles altares, porque ele queima os ossos dos sacerdotes, pega aquela cinza e joga nos altares pagãos, e isso é uma profanação. Então ele está dizendo assim, eu não quero que reste nada, eu não quero uma lembrança de idolatria no meu reino, eu não quero que ninguém adore a outro Deus, a não ser o Deus de meu pai e do meu antepassado Davi. São reformas profundas. Até que, no verso 14, como que em recompensa ao que ele está fazendo, quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. É encontrado o que provavelmente tenha sido o livro de Deuteronômio. Qual é a reação de Josias ao saber disso? Verso 21. Verso 21. Leia aí, Marco, por favor, verso 21. Vamos consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A reação de Josias. Desculpa. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. A reação de Josias é buscar entendimento. A reação de Josias é reconhecer que precisa de clareza, de direção. E Josias não vê, Adriana, nenhum problema em se submeter a quem saiba mais do que ele. Ele não tem nenhuma dificuldade em submeter o seu coração, a sua alma, a alguém que possa aconselhá-lo. Hoje pastores lutam para que seu rebanho cresça em graça e conhecimento diante do Senhor. É uma luta para nós hoje. De modo que o desafio hoje é reevangelizar a igreja. Eu louvo a Deus pelo levante que tem acontecido em nosso país, onde a igreja volta, ou pelo menos boa parte dela começa a olhar com mais atenção o que ocorreu há 500 anos a partir da Reforma Protestante. O sola Escritura está acontecendo aqui nesse exato momento em Judá através de Josias. Quando a palavra foi encontrada, Josias se arrepende, Josias lamenta, Josias rasga suas vestes
em lamento, em tristeza, porque ele sabe que os pais erraram. Ele vai buscar conselho. Mas hoje pessoas são desapegadas às Escrituras. Pessoas não reconhecem, nem se agarram com a Escritura como deveriam. São teimosas, orgulhosas, arrogantes e até difíceis de reconhecerem que nada sabem. O que para um pastor sério, bíblico, tem sido muito difícil no país. E muitos, infelizmente, assim como Arão fez, começam a cederem para o povo. Começam a ceder às vontades, aos desejos e aos caprichos, com medo de perder a sua audiência. Eu não vou dizer para você que eu ficaria muito feliz se domingo à noite eu chegasse aqui e tivesse 2 pessoas. Eu não vou dizer que eu não vou mentir. Mas, meus irmãos, eu não poderia vender a minha consciência de pregar as Escrituras e todo o conselho de Deus. E às vezes Deus é duro conosco. E como Deus tem sido duro? Jesus não presta não, você é duro demais com a gente, Jesus. E como Deus tem sido duro conosco. Não é demérito algum reconhecer que às vezes nós não sabemos. Não é demérito algum nós buscarmos conselho, nós submetermos. Eu estou aqui estudando de manhã com o pastor Cleiton. Ele começa a falar algumas coisas e tal. Mas rapaz, perdi 2 mensagens boas que eu tinha. Porque eram heresias, eram bobagens. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é errar, é ficar no erro, é permanecer no erro. Irmãos amados, como seria mais fácil, mais atrativo, encher essa igreja a partir de mentiras, de enganos e de manipulações sentimentaloides. Com arrepios e ilusões que não levam ninguém a lugar nenhum. Porque sai, vai, aí recebe aquele impacto, mas a vida não mudou. O casamento está bagunçado, continua no pecado e quer avivamento. Irmãos, não existe avivamento sem arrependimento, mudança de vida e de atitude. Não existe nas Escrituras. Se nós queremos experimentar um avivamento em pessoal, ou como igreja, ou como nação, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e chorarmos por essa nação. Meus irmãos, aquilo que aconteceu há algumas semanas naquele museu, onde um homem nu é manipulado por uma criança, nós estamos no patamar mais baixo que essa nação já viveu. Pode escrever isso aí. Nós vivemos os dias mais terríveis da moral deste país. Um dos seus governantes são bandidos e arrogam para si uma moral que não existe. Aonde o certo é errado e o errado é que é o certo. Aonde políticos, depois de receberem propina, fazem oração de agradecimento, louvado seja Deus. Ou aonde traficantes, antes de invadir um morro vizinho, oram ao Pai Nosso para Deus proteger. Esses são os dias que nós vivemos. De pastores que assumem o púlpito, mas são homossexuais, ou vivem em adultério, e quando são corrigidos, se negam a ser corrigidos. Nós precisamos orar muito pela nossa nação, e só a Escritura é a solução. Aquilo que foi apontado na Reforma há 500 anos é a única solução, e a igreja, ela tem essa solução. A verdadeira igreja aponta para este caminho, Edom.
Apontar para as Escrituras é apontar para o próprio Cristo. Precisamos nos submeter à Bíblia como se submeteu Josias, reconhecendo que talvez não sabemos de muita coisa, ou quem sabe de nada, e que precisamos ser ensinados. Josias reconhece e lamenta, mas hoje nós não lamentamos mais. Nós estamos quase que anestesiados. É assim mesmo. Eu posso orar. Nós temos uma arma poderosa, a oração. E eu oro para que Deus confunda a mente desses homens, para que a vontade dele prevaleça. Ore assim também, para que essa mentira da ideologia de gênero não passe pelas camadas da lei e seja implementada em nossas escolas. A Inglaterra já começa a viver aquilo que eles plantaram nesse aspecto. Nunca se teve um número avassalador de crianças, de pré-adolescentes nos consultórios dos psicólogos, com dramas, tendo que recorrer a medicamentos para resolver neuras, porque a erotização ocorreu com 3, 4, 5 anos de idade. Há pais na Inglaterra que criam seus filhos sem definição de sexo. Quando ele pensa, ele resolve. Qual é um dos grandes problemas disso? Ao desmerecer as Escrituras, porque as Escrituras afirmam que Deus fez homem e mulher, e quando nós afirmamos que há algo diferente disso, nós estamos dizendo que Deus se enganou, Deus errou. Perceba que é um problema muito maior. Muito maior. Nós, em hipótese alguma, somos preconceituosos. E se somos, não deveríamos ser. Porque a igreja é a única porta de acolhimento e de transformação para estas vidas. Nós precisamos reconhecer, precisamos retornar às Escrituras. A Bíblia, o livro do Deuteronômio é encontrado empoeirado dentro do templo, esquecido. Mas quando foi aberta e lida, a história de Josias e de Judá mudaram. A sua história pode mudar quando você passar a ver a sua Bíblia. Ou quando você abri-la mais do que você abre o WhatsApp. Vai mudar a sua vida. Quem sabe a sua Bíblia não está assim, empoeirada num canto da sua casa, jogada, perdida num canto de um armário, dentro do guarda-roupa, há muito tempo não é lida. Meu irmão, minha irmã, não desperdice este tesouro, pois a leitura dela é capaz de transformar não só uma vida, mas uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação. Quando Paulo começou a pregar em Éfeso, a cidade começou a experimentar uma revolução. Quando Calvino começou a pregar em Genebra, John Knox, o reformador da Escócia, chegou a dizer que Genebra era a nova Jerusalém na terra, a cidade de Deus na terra. Tão santa tornou-se aquela cidade. Mas uma das coisas mais difíceis para nós é reconhecermos que nós mesmos ou pessoas que amamos erraram. Mas é interessante que Josias diz: nossos pais erraram. Ele está se referindo aos reis, ele está se referindo a toda a influência que esses reis tiveram na nação. Ele fala: os meus pais erraram, nossos pais erraram. E aí a gente começa a entender um pouquinho o que Jesus vai dizer quando disse: meus discípulos
Quem quiser ser meu discípulo precisa me amar mais do que qualquer outra coisa. Não é amar menos a família, Natasha, é amar mais a Cristo. Porque meu pai, minha esposa, meu filho podem errar, estarem errados, podem pecar, e eu não posso ser conivente com o erro deles. Confrontar é algo muito ruim de fazer, mas é algo que traz cura ao coração. Josias está reconhecendo, está se confrontando, e está confrontando o povo dele. Imagine um rei chegar assim: meu pai não prestava. É difícil para... no meu ofício, já escutei tanta gente, e às vezes a pessoa diz: meu pai não foi um bom pai, pastor. E a raiva começa, as lágrimas começam. Minha mãe me abandonou, pastor. E a raiva começa. Para nós, imagine um rei chegar diante da sua nação e assim: meus pais, os nossos pais não prestavam, eles erraram com o nosso Deus. Às vezes pessoas torcem o nariz quando percebem que aprenderam errado. Eu já passei por isso aqui. A gente está pregando as escrituras, só a escritura. Aí a pessoa começa a torcer o nariz, ficar inquieta, ficar incomodada, porque ela aprendeu errado e não tem a humildade de reconhecer que estava errada. Mas eu aprendi do meu pai. Pronto, é o Papa que não erra, e até o Papa erra. Gente, Josias, o rei, está reconhecendo. Precisamos ser honestos e reconhecermos que as escrituras têm toda razão. Josias não se apegou à herança errada que recebeu de seu avô e de seu pai. Josias foi buscar uma referência maior para a sua vida. Eu lhes pergunto: que referências para a vida são as suas? Quais são as suas referências? Porque todos nós precisamos. Eu tenho as minhas. Poxa, eu olho para esse pastor, para esse ministério e digo: Senhor, esse é um bom modelo para mim. Eu olho para o meu bispo, para os meus bispos, especialmente para o meu pastor maior, que é o bispo Valdo. Senhor, eu sou muito diferente desse homem, mas esse homem é muito sério, e eu me submeto ao pastoreio dele. Eu dou o direito de ele me pastorear. É difícil, porque depois de uma certa idade, o pastor vai começando a achar que sabe alguma coisa. Aí quando eu começo a pensar assim, pastor Ronaldo, eu me lembro que o bispo Walter disse: com 30 anos de ministério, o pastor começa. Eu vou agora com 14. Uma vez ele disse: os primeiros 10 anos, pastor Abílio, jogue fora. Eu fui tacar a pílula, eu fiz 11. 10 anos de jogar, os 10. Eu sofri tanto. E eu aprendi algo tremendo hoje, ouvindo o meu pastor. Ele disse: a maturidade, Ana, na maturidade é que as uvas são esmagadas. Ninguém vai a uma parreira nova e tira uvas para fazer um bom vinho, não, Rinaldo. Há sempre, primeiro se vai às parreiras velhas, porque pegam as uvas maturadas, as melhores uvas. Para quê? Para serem esmagadas. Eu disse: ui, Jesus. Foi eu disse: Jesus, misericórdia. Porque eu sei que o que me aguarda na maturidade é ser esmagado. Por isso eu preciso tanto da sua oração. Eu preciso tanto da sua ajuda. Eu preciso tanto da compreensão da minha esposa. Eu preciso tanto de um dia de folga. Porque na maturidade eu sei que eu vou ser mais esmagado. Mas o bom é que o pastor da maturidade, ao ser esmagado, ele não é descartado. Ele se torna um vinho bom.
E vinho alegra o coração, não é verdade? Vinho alegra a alma, vinho alegra o coração. É muito prazeroso sentar com a esposa e tomar uma taça de vinho comendo uma pizza em casa, no lar. É muito prazeroso. Calma, Valdinho. Já se animou. Hoje é quarta, isso é sábado, domingo de noite, depois do curso. É muito prazeroso. Deve ser muito prazeroso. Como diz, eu sou abstêmio, por opção. Mas para aqueles, inclusive, que têm problema com álcool, não tome. E por favor, se você fizer isso no recinto do seu lar, você que tem filhos pequenos longe dos seus filhos, não bote no Instagram não. Não acabe comigo não. Pelo amor de Deus. Ô Pai, porque as pessoas querem que eu dê conta da sua vida. Como é que pode? Poxa, a tua vida é a tua vida. Eu não posso dar conta da sua vida. Eu dou conta da sua vida espiritual. Mas não bote lá não, pelo amor de Deus. Hoje o pessoal deu uma lapada lá no presbitério. Eu falei, já imaginou? Tá você, o pastor e a esposa dele. E a esposa dele está de fio dental na praia. E ela bota mais no Instagram, curtindo com amor. E eu mesmo, curtindo. De fio dental. Isso foi uma situação hipotética que ele criou lá. Ele falou de coisas que não nos cabem. Que para as outras pessoas é muito normal, para nós não cabe para mim. Não cabe, pastor. Não cabe. E eu sei que eu sou um sujeito bem engraçado, bem espontâneo muitas vezes. Mas você talvez você não perceba enquanto eu encaro com seriedade isso que eu faço. Com muita seriedade. Nos versos 30 ao 31 nós vemos ele se arrependendo. Ele está disposto a cumprir o que está descrito no livro da lei. E ele não vai fazer isso de qualquer maneira. Está dizendo aí no verso 30 e 31 que ele faz de todo o seu coração. Ou seja, é um envolvimento completo. Meus irmãos, quantos não têm vivido uma fé superficial ou apenas nominal? Eu sou evangélico não praticante. Oxi! Evangélico não praticante, não praticante, eu vou para a igreja quando dá. Assim, domingo de manhã eu curto uma praia, eu saio com a família, escola bíblica, não, eu sei muita coisa já. Eu dou uma viajada para relaxar. Esse é o evangélico não praticante. Assim, ele vai à Bíblia como se a Bíblia fosse assim, um livro de consulta. Está com problema, ele quer um salmo, sabe? Ele está assim agoniado, ele não vai orar não, ele escuta um louvor, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí vai ficar mais perturbado ainda. Você é precioso, é olho de um fio. Gente, a igreja não é consultório de psicanálise. Jesus não é Freud. A Bíblia não é Rivotril. Essa é a palavra de Deus, que nos esmaga, que nos exorta, que nos anima, que tem soluções e não achismos. Tem conselhos, Adriana, para a nossa vida. E dão certos conselhos dela. Problema no casamento. Eu gosto sempre de voltar para aqui, para pertinho da gente. Problema no casamento. Mulher se submete ao marido? Já sei que não gostou, que é aquela feminista botou no teu coração que você... Problema com a esposa. Homem, ame sua esposa. Pastor, eu estou sem... Olha, pastor, minha esposa é uma mulher muito difícil. Então você precisa ser mais santo. Ela é uma mulher muito difícil. Então você precisa ser mais santo. Então você precisa ser mais crente. Então você precisa ser homem. Ai, pastor, meu marido é uma pessoa muito difícil. Então a irmã precisa ser mais santa para santificá-lo. Ele é muito mandão. Então se submeta. É tão simples o que diz a palavra de Deus. Mas a gente complica a palavra de Deus.
né? A gente complica a palavra de Deus. Mas sabe por que a gente complica? Sabe por que nós vivemos uma vida tão superficial? Sabe por que nós não nos comprometemos, não nos envolvemos? Sabe por quê? Segure a sua cadeira. É porque nós não amamos a Deus. Não concordo com sua palavra não, mas quem sabe do meu coração sou eu. Eu vou lhe mostrar e lhe provar o que eu estou dizendo. Abre em João, Evangelho de João. Prepara aí, Marcos. João 14. Verso 15, Marcos, bem alto, por favor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Só isso. Verso 21, Marcos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Verso 23, Marcos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Verso 24, Marcos. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E como Jesus, eu digo a mesma coisa. Estas palavras não são minhas. O que eu prego aqui não é o que eu penso, mas é todo o conselho de Deus. Eu te amo, Jesus, e não guarda os mandamentos. Josias quer viver a palavra que ele leu. Ele compromete a mente e o coração dele, toda a sua vida, para fazer valer a vontade de Deus na sua vida e na sua nação. Para isso ele vai renovar a aliança com Deus. Mas ele não faz de uma maneira particular. Ele como um líder, ele como um governante, ele prepara todo um aparato. E aí eu quero voltar para os pais, para nós pais, mães. É nossa responsabilidade, é o nosso dever conduzirmos os nossos filhos à casa do Senhor, aos rudimentos, aos começos com Deus. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma família domingo de manhã vindo para a igreja, trazendo os meninos, porque aí com remela nos olhos. É muito demais. O remela nos olhos, o cara está escorrendo aqui, porque a gente é uma coisa maravilhosa. Quer um pão, meu filho? Um pão. Você é com pão, filho? Isso é raro. Isso é raro. Amados irmãos, a quantidade de pessoas que tem aqui hoje, isso também é raro nas igrejas. Isso é um milagre aqui, ó. Diga a pessoa que está falando, isso é um milagre aqui. É por isso que eu me preparo de Jesus. As pessoas trabalharam o dia todo. Olha o pensamento do pastor. As pessoas trabalharam o dia todo, tão cansadas. E aquelas pessoas vão lá para me ouvir. Meu Deus, me dê graça, me ajuda. Olha gente. Pessoas vêm de longe, como Vera, lá da Torre, irmão Erasmo, Lucineide, Marco, lá do Bessa, quase que atravessa para Cabedelo. Daniel que trabalhou, não é brincadeira não, sobe avião, desce avião, sobe avião, desce avião, quer esse não sei o que, São Paulo, e volta, o avião desce, armou, eu não sei para onde. Está ali Daniel, chega atrasado, mas vem para ouvir o Senhor dele. E você? Isso é um milagre, meus irmãos. É um milagre na sua vida. É um milagre na sua vida.
Eu sou tão grato a Deus por isso. As atitudes desse homem, Judá serviu ao Senhor enquanto ele viveu. É o nosso dever. Depois que eu fechar os meus olhos, meus filhos podem se debandar. É dever nosso conduzi-los. É dever nosso instruí-los. É dever nosso intervir. Vai não, com quem você está andando, não pode não. É dever nosso para o bem deles, pelo amor que nós temos a eles. Amanhã eles irão nos agradecer. Agora é triste, é claro que é triste quando depois que um pai e uma mãe morrem, o filho vai chorando. Eu devia ter dito a ele, diga logo. Não? Por isso que eu não perco a oportunidade quando eu estou com meu pai e minha mãe. Ô meu pai, muito obrigado. Ô chinela da boa, pai. Mãe, é mais mãe. Mas agora toda mãe sofre de amnésia. Se esquece das coisas, né? Eu nunca bati em vocês. Poxa, mãe multiplicando com os raios, né? Será que a mãe está endoidando? Ela, cada vaianada, varinha. Natasha? Oi, se entregando. Acabou, acabou. Servir a Deus para Josias era uma verdade imprescindível. Pergunta, será que é para nós? Porque o mais tremendo não foi ele reconhecer, se humilhar, perceber que os seus antepassados foram ruins, perceber que seus pais erraram, que toda a nação pecou. Isso não foi o mais tremendo. O mais tremendo foi quando ele leu as Escrituras, ele dispôs o seu coração, a sua mente, a sua alma, as suas mãos para cumprir o que ele leu. Precisamos tirar a poeira da nossa Bíblia. Precisamos parar com as desculpas. Precisamos, antes de tirar a poeira da Bíblia, tirar a poeira do nosso coração, da nossa mente que está contaminada, suja por tantas coisas inúteis, algumas delas até inapropriadas e deletérias à nossa fé, danosas à nossa fé. A palavra nos mostra, meus irmãos, a perfeita vontade de Deus, a perfeita direção de Deus. Mas a gente fala assim, não, é muito difícil, pastor, ler a Bíblia é muito difícil. Vixe, mas é difícil. Será mesmo? Marco, Filipenses 2:4, poxa. Vamos ver se é difícil. Olha, vamos ver se nós precisamos de um teólogo, um doutor em exegese, um mestre em hermenêutica para entender a palavra de Deus. Vamos lá. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. A gente escuta isso, lê isso. Assim que a gente chega em casa, reclama. É difícil entender isso. Sério, sério. Vamos negar. Pra cá, não vem pra cá. Chega. É difícil. Olha só. Façam tudo sem murmurar. Façam tudo sem reclamar. Façam tudo sem discussões. Faça tudo sem se queixar. É difícil, é? A gente precisa de um doutor para dizer isso para a gente, para interpretar. Precisa? Nem precisa. Precisa não, gente. O que nós precisamos é nos submetermos à palavra, como Josias se submeteu, Sandro. É encarar, Bruna, como lei para o nosso coração. E aí vai dar tudo certo. Porque Deus não erra.
a sua palavra é inerrante, infalível, completamente confiável, vai dar tudo certo. Ela é muito direta e objetiva. Não tem, como eu gosto de dizer, não tem arrudeio. E finalmente, no capítulo 35:1, Josias vai celebrar a Páscoa. Pois desde os tempos de Samuel, a Páscoa não era celebrada. Por que ele faz isso? Por que era tão importante celebrar a Páscoa? Por que, gente? A Páscoa fala de quê? Do que fala Páscoa, meus irmãos? Do que fala Páscoa? Libertação. O que mais? Ressurreição. O que mais? De quê? A saída do cativeiro, da escravidão do Egito. Por que é tão importante para ele restabelecer a celebração da Páscoa? Por causa de tudo isso. Porque fala de libertação, fala de redenção, fala do cordeiro que foi imolado, fala do sangue nos umbrais das portas, fala do anjo, né, da sombra do anjo que passa e mata os inimigos. Fala como Deus foi exaltado na terra do Egito, como milagres e maravilhas foram operados em favor do seu povo, e o povo precisava se lembrar novamente deste Deus. Por isso que foi tão importante celebrar a Páscoa. Páscoa falava desta aliança. Como isso se aplica a nós, essa parte aqui? Meus irmãos, a nossa Páscoa pode ser celebrada todos os dias. Ao olharmos para a cruz, ao olharmos para o sacrifício, ao gravarmos as palavras de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos celebrar todos os dias a Páscoa. Porque o sangue de Jesus nos libertou, nos purificou, nos tirou do cativeiro. Isso aconteceu já conosco. E nós temos tantas razões para celebrar. Aquela Páscoa de Josias era só uma sombra daquilo que nós hoje já vemos. O que Josias, Moisés, Isaías, Davi, Ezequiel, Ezequias, Jeremias, Oséias, o que estes homens viram de maneira ofuscada ou como sombra, nós hoje vemos com os nossos olhos. O sacrifício de Cristo, o perfeito sacrifício, o véu rasgado e o meu acesso diante de Deus garantido. Ao me dobrar as Escrituras, ao querer viver as Escrituras com toda a minha mente, com todo o meu coração e disposição, eu posso ter a segurança que no final tudo vai dar certo, porque as Escrituras são infalíveis. Estou tão feliz de ver aqui, Natasha, tão feliz. Natasha, que um dia encenava aqui conosco, vinha menorzinha aqui para a igreja, se casa com aquele bonitão ali, passa uns tempos assim, eu falava de Natasha, hoje eu ia Lemar. Eu falava para Lemar assim: Lemar, meu filho, os escolhidos e as ovelhas sempre voltam para o aprisco. Que necessariamente não precisa ser a Igreja Cristã Nova Vida. Há igrejas muito melhores do que nós. Acho difícil, pesar.
Eu vou bem puxar força nenhuma para o meu lado. Eu quero sim. Mas eu estou tão feliz. Os eleitos sempre vão. O importante é fazer o que você fez. Orar, convidar, amar, abraçar, acolher, cuidar daquele netinho. Louvado seja Deus. Você tem um tesouro, Diego. Você tem um tesouro, Natasha. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pô, Jesus, por Luciana e a Elisângela. Parece que está na geladeira. Glória a Jesus. Luciana que vem pra cá, faz um trabalho caladinha, voluntário. Luciana, sabia que Luciana limpa a igreja? Ela vem pra cá, limpa a igreja. Eu disse, Luciana, eu falei, pastor, Deus me chamou fazer isso. Deus me fazer isso, pastor, eu deixo. Tá certo. Não me tire não, né? Ela vem com tanto amor, tanto carinho. Né? Às vezes nós não vemos. Mas também ninguém precisa ver, não. O nosso Deus vê. E isso é o que importa. É só o que importa. Porque nós fazemos para Ele. Feche seus olhos. Faça apenas essa oração a Deus. Deus, me ajude a me submeter à Tua palavra. Faça apenas essa oração a Deus. Deus, me ajude a me submeter à Tua palavra. Que a Tua palavra seja a autoridade maior sobre a minha vida. Guie os meus caminhos, a minha família, minha esposa, meu esposo, meus filhos, pela Tua palavra. Deus amado, guia esta igreja, Senhor. Guia a minha vida, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.